Sabe, quando a gente pensa nos apóstolos, alguns nomes vêm logo à cabeça. Pedro, João, mas e Tiago? Tiago Maior. Ele era um dos três mais próximos de Jesus. Viu coisas que ninguém mais viu. E de repente, puf, ele some da Bíblia. De um jeito brutal, repentino. Enquanto Pedro estava lá liderando e João escrevendo o Apocalipse, Tiago, o tal filho do trovão, foi simplesmente silenciado. E é justamente nesse silêncio que mora um dos maiores paradoxos da história do cristianismo. A grande pergunta que fica é essa, né? Por que justo um dos discípulos que Jesus mais preparou, que recebeu um treinamento tão íntimo, foi o primeiro a morrer? É uma contradição que a gente precisa entender. E é isso que vamos fazer agora, desvendar essa história. Olha, para a gente entender o final dessa história, a gente tem que voltar lá para o começo. Porque Tiago não era um seguidor qualquer, não. Longe disso. Ele e o irmão dele, João, tinham uma energia, digamos, explosiva. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Muita gente imagina os apóstolos como, sei lá, homens simples que não tinham muito a perder. Mas com Tiago a história é outra. A família dele tinha um negócio de pesca. E não era qualquer negócio, não. Era uma empresa próspera, com funcionários e tudo. Então, quando Jesus o chama, ele não está largando um bico, um emprego qualquer. Ele está abandonando um negócio de família, um futuro que já estava, de certa forma, garantido. É uma ruptura total e imediata. E toda essa intensidade, essa energia toda, rendeu a eles um apelido bem famoso dado pelo próprio Jesus. Ele olhou para eles e chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. E olha, isso não era um elogio à tranquilidade deles, viu? Muito pelo contrário. Era um retrato perfeito do temperamento explosivo dos dois. Para se ter uma ideia, eles chegaram a sugerir que Jesus fizesse cair fogo do céu para destruir uma vila que não quis recebê-los. Esse era o nível da coisa. Mas é aí que está a genialidade da coisa, sabe? Jesus não escolheu Tiago porque ele era perfeito, calmo, centrado. Não, ele escolheu Tiago pelo potencial bruto. Ele viu aquela energia toda, aquela fúria, e pensou, se isso aqui for canalizado do jeito certo, uau! A mesma força que queria destruir uma aldeia poderia ser usada para destruir barreiras, preconceitos, tudo aquilo que separava as pessoas. E a aposta de Jesus deu muito certo. Tiago foi, digamos, promovido. Ele ganhou uma posição de confiança absurda. Ele passou a fazer parte de um círculo muito restrito. Um trio, Pedro, Tiago e João. Eles tinham acesso a momentos que os outros 9 apóstolos, bem, eles só ouviram falar de longe. Vamos tentar imaginar o impacto disso. Tiago foi uma das 3 únicas testemunhas oculares do poder de Jesus sobre a própria morte, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele viu com os próprios olhos a glória divina de Jesus lá no Monte da Transfiguração, uma cena surreal com Moisés e Elias. E no outro extremo, ele também esteve lá na agonia mais profunda, mais humana de Jesus, no Getsémani. Ele viu os dois lados da moeda, a divindade total e a humanidade absoluta, de muito perto. E é aqui que a gente volta para o nosso paradoxo. Só que agora ele parece ainda maior, né? Por quê? Por que dar esse acesso tão exclusivo? Por que investir tanto tempo, tanta revelação em alguém que seria o primeiro a ser tirado do jogo, o primeiro a ser executado, antes mesmo que a coisa toda decolasse pelo mundo? Então a gente começa a entender o ponto crucial. Talvez o propósito de Tiago nunca tenha sido ser um construtor da igreja a longo prazo, como Pedro ou João. Talvez a missão dele fosse outra, algo muito mais imediato e sim, muito mais brutal. A missão dele era ser a prova viva, a primeira grande validação de que seguir aquele caminho ia custar tudo, o sacrifício máximo. Ele foi a primeira demonstração disso. E o mais incrível é que esse destino, de certa forma, já tinha sido anunciado. Teve um momento, sabe, de pura ambição, em que Tiago e o irmão pediram para sentar nos lugares de maior honra no reino. E a resposta que eles receberam foi, foi uma profecia bem enigmática sobre o futuro dos dois. Jesus não diz não, ele redefine o pedido. Ele olha para aqueles dois, os filhos do trovão, e fala, o meu cálice, na verdade vocês vão beber. Na hora eles devem ter pensado em glória, poder, status. Mas aquele cálice significava outra coisa. Significava sofrimento. E a profecia se cumpriu, mas de jeitos radicalmente diferentes para cada irmão. Tiago, que foi o primeiro apóstolo a morrer, bebeu o cálice do martírio físico, uma morte rápida, violenta. Já João, o último de todos a morrer, bebeu um cálice diferente, o do martírio emocional, a dor de uma sobrevivência longa, solitária, de ver todos os seus amigos e companheiros partirem um a um. 2 irmãos,
2 destinos, mas o mesmo cálice. Ok, vamos avançar um pouco no tempo para ver como tudo isso acontece. Estamos no ano 44. O clima em Jerusalém é tenso, e no poder está o rei Herodes Agripa I. Um político, olha, extremamente astuto. E ele precisa fazer um gesto, um movimento político para consolidar o poder dele. E, claro, para agradar as lideranças religiosas locais. Herodes era inteligente. Ele sabia que prender um seguidor qualquer não ia adiantar nada, não ia ter impacto. Para realmente mostrar força, para tentar esmagar aquele novo movimento logo no começo, ele tinha que atacar o coração do grupo. Ele não mirou na base, ele mirou no topo, em um dos 3 pilares. O alvo dele foi Tiago. E a execução foi um ato político, friamente calculado. A acusação oficial não foi de rebelião contra Roma, não, e seria perigoso. A acusação foi de apostasia, de falso profeta. Assim ele se passava por um defensor da fé judaica. O método, a decapitação por espada, era exatamente a pena prevista na lei local para esse tipo de crime. E tudo foi feito de forma sumária, rápido, súbito, sem dar tempo para o povo reagir. O relato na Bíblia é tão seco quanto o golpe da espada. E matou Tiago à espada. Ponto final. Mas o que acontece nos momentos finais é o que transforma essa história por completo. Uma tradição antiga, registrada por um escritor chamado Clemente de Alexandria, conta quais foram as últimas palavras de Tiago. E não foi um grito de raiva, nem de medo. Tentem visualizar a cena. O homem que acusou Tiago, a pessoa que o entregou, vê Tiago caminhando para a morte com uma calma, uma serenidade tão profunda que é inexplicável. A paz de Tiago naquele momento fez mais barulho do que o trovão que ele era. O acusador fica tão comovido, tão impactado, que ele se converte ali, na hora. E Tiago, o filho do trovão, antes de morrer, se vira, beija seu acusador e diz: "A paz seja contigo." E segundo essa tradição, os 2 foram executados juntos. A transformação daquele homem impetuoso estava completa. Olha, a morte de Tiago tinha tudo para ser o fim da linha. O silenciamento de um dos maiores líderes deveria ter intimidado todo mundo, dispersado o movimento. Mas aconteceu exatamente o contrário. A execução de Tiago e logo depois a prisão de Pedro foram um sinal de alerta gigante para os outros apóstolos. Ficar em Jerusalém não era mais uma opção segura. A espada de Herodes, que foi usada para cortar o mal pela raiz, na verdade acabou espalhando as sementes. Foi como um Big Bang da igreja primitiva, um ato de repressão que se tornou o grande catalisador da expansão mundial. E esse, no fim das contas, é o grande legado de Tiago. Ele não deixou livros, nem cartas, nem sermões famosos. O legado dele foi seu silêncio. Um silêncio que ensina uma lição poderosa. Que a fidelidade, que a ação, que a entrega, às vezes falam muito mais alto do que qualquer palavra. O testemunho dele não foi com a boca, foi com a vida. E é essa a ideia que fica no final. Tiago, o filho do trovão, encontrou a sua maior força não no barulho, não na fúria, mas num silêncio. Um silêncio tão profundo que continua ecoando até hoje, 2000 anos depois, provando que, às vezes, o silêncio pode ser, sim, tão ou mais poderoso que o trovão. Bem, se essa história, essa análise provocou alguma reflexão, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar outros mergulhos como este. E claro, a gente adoraria saber o que ficou dessa história para cada um. É só deixar as ideias e impressões aqui nos comentários. A gente se vê na próxima.